Bom dia. Então, cara, o que eu posso te adiantar é assim, ó. Dicionário, no começo, é complicado. No começo é bem complicado. Mas assim, ó, mas você vai ter que estudar ele, porque tudo usa dicionário. Não, então, exatamente. Dá para ver que é uma função muito boa. Então, assim, ó, a primeira questão é, tudo usa dicionário. A segunda questão é que lista é situacional. Dicionário não, é para tudo. Então, quando você pensa em programar Python, até mesmo outras linguagens, né? Você pode trabalhar com orientação a objeto, que você vai ver no Python 2. Você vai fazer Python 2? Vou. Então, você pode trabalhar com orientação a objeto. Ou você pode trabalhar com dicionário. Em algumas situações, você trabalhar com os dois ao mesmo tempo. Mas você pode substituir um com o outro sem prejuízo. Tá? Mas a prática de mercado e a prática de desenvolvimento, de uma forma geral, é usar os dois simultaneamente. Quando você aprender bem esse cara aqui, cara, você vai ver que ele é teu melhor amigo. Sim, com certeza. Porque, cara, ele resolve uma quantidade de problema absurdo. Então, e todo tipo de comunicação de API hoje em dia, as mais modernas, usam isso aqui para trafegar os dados. Você tem que aprender. Na verdade, o que o mercado usa é um cara chamado JSON. Tá? Que, curiosamente, quando você trabalha com Dict, eles são quase a mesma coisa. A estrutura é parecidíssima. Tá? Então, você tem que aprender isso, cara. Não tem jeito. E hoje, o Python é a melhor linguagem que tem para trabalhar com JSON, por causa deste cara. Porque outras linguagens têm o dicionário também, só que você não encontra como dicionário nelas. O Python chama de dicionário, mas isso daqui é uma estrutura chamada de array associativo. Quase toda linguagem tem, das linguagens mais modernas. Então, do Java para frente ela existe. E aí do Java para trás você consegue construir. Então ele não está pronto, mas você pode criar. Tá? Então em C, por exemplo, que é bem mais velho do que esses caras, né? Em C existe uma estrutura chamada struct. E aí com struct você consegue construir um dicionário lá dentro, se você quiser. Então, imagine que o dicionário é tão útil que lá na década de 80, que o struct não era padrão no C quando ele nasceu. Lá na década de 80 alguém falou, eu preciso de uma estrutura melhor para lidar, porque lista não está me resolvendo o problema. E criaram esse troço aqui que me permite criar um dicionário. Olha que beleza. Então, lá na década de 80, alguém já viu que era isso aqui ia ser útil. E aí, no fim de 80, saiu o Python. Né? Na época, o Python não tinha dicionário. Ele não veio com dicionário. O dicionário entrou muito depois. Uma das coisas que fez com que o Python decolasse foi a existência de dicionários. Então, essa foi a primeira. Então, quando você comunicava softwares pela internet, né, através de APIs, que hoje em dia é muito mais comum você fazer uma API do que era antigamente, mas você tem dois modelos principais de API. Né? Você tem o modelo SOAP, eu estou adiantando com matéria do Python 2, mas enfim. E você tem o modelo REST. Tá? O modelo SOAP, ele trafega principalmente XML. Que são arquivos pesados. Não é difícil de você ler, você, ser humano, ler. Né? Por quê? Porque o objetivo disso daqui é que seja facilmente lido por um ser humano. Usado para nota, escala, essas coisas. Né? Isso mesmo. E só que qual que é o problema? Opa, onde é? Então, ele é muito usado para nota fiscal, mas mesmo para isso ele começou a cair em desuso. Então, deixa eu abrir aqui o chat, porque senão eu não vejo vocês. Então, e você tem o modelo REST, que trafega principalmente JSON. Foco no principalmente, tá? Porque não é a única coisa que eles podem trafegar. Então, o que acontece? A maioria das APIs modernas funcionam no formato REST. Por quê? Porque o SOAP é extremamente burocrático. Tá? Agora, olha a magia. Quase tudo que está saindo hoje funciona REST.
certo? REST trafega principalmente JSON. E Python tem uma estrutura que é similar ao JSON. Entendeu? Então, naturalmente, o Python começou a aumentar em uso. Tá? JSON é um acrônimo, né, para JavaScript Object Notation. Tá? JavaScript é a linguagem mais usada no mundo há anos. Tá? Então, o que acontece? E qual é a segunda mais usada hoje? Python. Tá? Por quê? Porque os dois conversam, que é uma beleza. É fácil fazer os dois conversarem. Muito fácil mesmo. A linguagem mais utilizada antes do Python, antes do Python subir, era o Java. E fazer Java conversar com JSON é um saco. Tá? Por quê? Porque o array associativo do Java se chama map. E o map é limitado. Tá? Então, além de ele ser limitado, ele é burocrático. O dicionário não. O dicionário é bastante simples. Então, todo desenvolvedor back-end, sem exceção, precisa entender muito bem de orientação a objeto e dicionário. Isso é inegociável. Eu tenho uns 2 ou 3 amigos que programam bastante já há bastante tempo. E também falaram a mesma coisa, cara, aprenda o dicionário que vale a pena. E por isso que todo exercício que eu vejo que dá para fazer por dicionário, por mais que eu saiba outro jeito de fazer, eu tento fazer por dicionário e fico insistindo até eu conseguir fazer para estar treinando isso aí. Isso, não, veja, não vou te dizer que isso é uma boa ideia, porque existe prós e contras. Tá? Porque assim, toda a estrutura no Python, eu vou usar um aluno de cobaia, não desta turma, então não vou citar nomes. Mas toda vez que eu ensinava uma estrutura nova, ele tentava comparar com a estrutura anterior, tentando meio que criar uma hierarquia entre estruturas. Falando, então isso é aquilo melhorado. Então eu não preciso usar mais aquele porque isso daqui resolve. E a resposta é não. Você usa o mais simples. Você usa o mais simples para resolver o seu problema, num primeiro momento. Tá? Porque como que funciona? O melhor processo para você criar códigos de uma forma geral, isso é um assunto do Python 2, mas vamos lá, porque não é ruim de explicar agora nesse momento. Você acende a luz para mim, faz favor. Já que eu não estou usando o slide mesmo. Então, quando você vai fazer um fluxo de desenvolvimento de código de uma forma geral, pessoal, eu estou tomando café porque eu ainda não tive tempo, tá? Eu saí correndo hoje. Quando você vai fazer um fluxo de desenvolvimento, a primeiríssima coisa que você faz é entender o problema, certo? Isso é óbvio, porque senão você vai desenvolver o quê? O que você tenta fazer na sequência é fazer um código que resolva o problema que você está vendo. Tá? E eu não estou com o meu computador aqui hoje, mas eu consigo dar um exemplo para vocês. Esses dias atrás, eu estava fazendo uma entrevista. Eu faço muita entrevista porque eu trabalho por projeto. Tá? Então, as empresas, quando eu vou entrar num projeto, eles têm que saber se eu sei o que eu sei. Né? Então, eu vivo fazendo entrevista. E eu faço entrevista também porque sempre aparece um salário melhor. Então, mas nessa empresa que eu estava fazendo entrevista lá, eu estava trabalhando por projeto. É para um projeto. E aí, o que eles me passaram? Era um código que é super... Eu vou mostrar aqui no texto, para que quem no quadro, se eu mostrar, quem está em casa não vai conseguir enxergar. Mas a ideia dele era a seguinte, muito próximo disso aqui. Ó. Então, eles me davam uma expressão do tipo 2 espaço 3 espaço mais 1 menos 8 vezes 7 vezes. Tá? Então, essa era a expressão inicial. E o que isso vira? 2 mais 3 menos 1 vezes 8 vezes 7.
Esse parênteses aqui, na verdade, não é necessário, porque é uma multiplicação aqui no final, né? É tudo para a esquerda. Isso. Então, qual que é o princípio, né? Eu tenho dois números e uma operação. Um número, uma operação. Um número, uma operação, certo? Então, isso daqui é um formato chamado POSIX. Certo? Que não é complexo. Concorda comigo? Não parece nada absurdo. E aí, beleza. Qual que foi o meu processo de construção do código? Qual que é a primeira coisa? Entender o problema. Certo? Então, quando eu fui para entender o problema, o que eu olhei? Exatamente o que vocês observaram agora. O que eu tinha? Ele começava com dois números, separados por espaço, estão vendo? Aí, dois números, uma operação. Um número, uma operação, um número, uma operação. Certo? Então, parece simples. Isso é uma string. E aí, alguns exercícios que eu vivo atazanando vocês para vocês fazerem, certo? Era literalmente o processo seletivo da empresa. Olha lá. Peguei a string e eu fiz o quê? Quebrei no espaço. Agora eu tenho quem é quem, certo? E qual que foi a segunda coisa que eu fiz? Identifiquei quem é número. Vocês fizeram um exercício disso aqui, certo? E agora? Agora eu fazia o quê? Um laço de repetição, porque agora eu tenho vários números e símbolos. Se for número, eu guardo. Se for símbolo, hora de fazer uma operação, certo? Então, é óbvio nesse sentido, né? Beleza. E agora? Resolvi para isso aqui. Funcionou? Funcionou. E aí, o que eles queriam? Que eu não só mostrasse a expressão, como resolvesse ela. Então, o código tinha que resolver. Resolver em Python é super simples, né? Depois que você montou a expressão, Python tem uma função chamada eval. Lembra que eu mostrei para vocês para Python? Para dicionário? E aí eu falei para vocês, ó, não funciona só para dicionário, funciona para qualquer coisa. Tá? Se for uma expressão matemática, ele avalia também. Ela vai funcionar para tudo. Beleza. Aí o que o cara fez? Ele falou, olha, essa solução resolve este problema, mas não resolve o problema. Por quê? Porque pode acontecer isso aqui, ó. E isso também é exatamente a mesma expressão. Mas vocês estão vendo que muda? Agora eu tenho todos os números no início e depois as operações que serão executadas. Aquele meu código resolvia para isso aqui? Claramente não. Tá? E aí o que eu fiz? Opa, agora eu tenho que modificar este código para que ele solucione os dois problemas. Certo? Espero que vocês consigam resolver isso daqui agora. Não, tá? Isso aqui é um problema avançado. Pode não parecer, mas ele é um problema avançado. Tá? Aí, beleza. Então, e aí, beleza. Eu fui lá, modifiquei o código, resolvi para os dois. Só que aí, qual que era a sacada? O que você tinha que identificar? Ele sempre fazia a operação 2 a 2. Tu tá vendo? Ó, eu tenho 2 e uma operação, certo? O que isso resulta? Um número. Aí agora eu tenho um número novo, outro número, dois números e o quê? Uma operação. Que resulta novo número. Então, dois números e uma operação. Tá vendo que é um padrão? Aqui embaixo é a mesma coisa. Então, como que ele resolveria esse aqui de baixo? Ele pega o 8 e 9, que são os últimos dois números, e soma. Com o resultado, tá? 17, ele multiplica por 6. Com o resultado, ele subtrai 5. Faz posicional. Mais ou menos. É quase isso. Tá? Então, ele não é posicional. Ele é quem está vindo agora. Então, eu vou explicar isso para vocês de uma forma que vai complicar a vida de vocês se alguém for tentar resolver isso. Imagine que você está fila do INSS. Olha que maravilha. Tá? O que acontece? A pessoa chega, a fila vai andando, hora da vez dela, certo? E aí o que acontece lá com o contador de pessoas atendidas? Aumenta 1, certo? Isso é uma fila. Certo? Agora imagine você lavando o prato. Você vai lá, lava o prato. Você é casado? Legal.
Você vai lá, lava o prato, cônjuge e seca. Lava o prato, cônjuge e seca. Mas você não tem um escorredor, você empilha. Certo? Qual que é o primeiro prato que você usa depois disso? O de cima, que foi o último que você lavou. Concorda comigo? Porque o primeiro ficou embaixo. Isso é uma pilha. Certo? Então, qual que é o padrão da fila? Quem chegou primeiro é atendido primeiro, INSS. Qual que é o padrão da pilha? Quem chegou por último é resolvido primeiro. O 9 chegou por último, certo? O 8 foi o penúltimo. Qual é a primeira conta que ele faz? 9 e o 8. Isso é uma pilha. E esse aqui de cima é uma pilha também. Tá? Quase. É quase isso. É porque o que acontece? Quando eu vou fazer o loop disso, então aqui é tudo número, então eu vou armazenando, certo? E aí eu vou ter uma lista, e aí eu vou ter 2, 5, 6, 8, 9. Na minha lista, o 9 é o último cara, certo? Então se eu vou começar por ele, isso é uma pilha. O último cara que chegou é o primeiro cara resolvido. Só que agora vamos resolver essa aqui, ó. Olha lá. Quem que entra primeiro? 2. Quem entra depois? 3. Certo? Tem mais alguém? Não tem, porque agora é um mais. Aí o que eu faço? Arranco o 2 e o 3 daqui, somo, vira 5. E agora quem que é o meu item da lista? 5. 2 e 3 não existem mais. Aí qual que é o próximo valor? 1. Aí vem uma subtração. Quem são os dois últimos caras da lista? 5 e 1. Então eu venho, subtraio, fica 4, apago esses dois caras, substituo por 4. Ou seja, eu sempre estou resolvendo os dois últimos caras. Só que um eu já tenho todos os números de antemão, no outro eu vou preenchendo à medida que anda. Essa é a diferença. Mas é sempre os dois últimos. Só que nesse caso aqui coincide de os dois últimos serem tudo que eu tenho. Então essa é a dificuldade de entender o problema. Porque no final das contas, isso e isso são exatamente a mesma coisa. A diferença é que, como aqui em determinado momento a lista fica vazia, fica difícil você enxergar, opa, isso e isso são a mesma coisa. Mas são. Tá? Se você resolve isso aqui por pilha, pessoal, isso, fila e pilha são estruturas de dados. Tá? Você precisa saber, é bom. Tá? Quem que cobra estrutura de dados em processos seletivos? Mercado Livre, Google, Facebook. Facebook não é uma boa ideia, está demitindo uma galera, sabe? A Amazon. Então, todas essas empresas que te pagam geralmente muito bem, né? E você vai, quando você entrar lá dentro para trabalhar, você não vai fazer absolutamente nada daquilo que te perguntaram na entrevista? Essas são as empresas que cobram esse tipo de questão. Tá? Para fazer esse exercício é que eu tinha meia hora. Tá? Que é tempo mais do que suficiente. Exceto por um detalhe. Você tem que ir falando em voz alta o teu processo de pensamento. Essa é a dor de cabeça. Fala com você mesmo ou fala com ele? O cara estava escutando. Então é como você não fala para o cara, você fala para você mesmo. Então toda vez que você pensa algo, você tem que externar. Ah, não, agora eu vou fazer isso por causa disso, isso e aquilo. Agora eu vou fazer não sei o quê. Que é mais ou menos o que eu faço com vocês aqui quando estou dando aula, certo? Na hora de resolver o exercício, eu começo a falar o meu raciocínio. Ó, agora eu vou fazer isso por causa disso e aquilo. E vou fazendo, certo? E isso é uma entrevista de life coaching. Tá? Então, no meu caso, ser professor ajuda muito nesse sentido, porque eu faço isso todo dia. Tá? Para vocês é um pouquinho mais complicado. Porque vocês não dão aula. Eu não sugiro, tá? Paga pouco. Mas é verdade, paga pouco. Então assim, para quem tiver interesse em tentar resolver esse exercício depois, tá? O que vocês precisam estudar é pilha. Uso o dicionário para fazer isso daqui? Nunca. Porque se eu botar um dicionário aqui, cara, a solução disso daqui complica absurdamente. Fica muito mais difícil. Tá? Quem que resolve isso? Lista. Tá? Lista é a solução mais simples para esse problema. Tá?
Cara, o cara que resolveu isso daqui... Você já jogou Wild Hunt? Como que é o primeiro nome do jogo? The Witcher. Você já jogou The Witcher, cara? Só o 3, né? Lógico. Todo mundo só jogou o 3. Oi? Tá. O cara que resolveu este problema aqui, para quem estiver interessado, se chama Dijkstra. Tá? Ele é um cientista da computação de muito tempo atrás. Acho que era da década de 60, se não me engano. Vocês têm que resolver isso em Python, é fácil. Vai resolver com a linguagem que ele tinha na época, né? Aí o buraco é mais embaixo. Tá? Mas usa um cara chamado Pilha. Então, para quem tem interesse em mirar alto na carreira, para esse tipo de entrevista, vocês têm que saber isso. Tá? Vocês têm que saber outras duas, na verdade. Tá? Que é árvores e grafos. Grafos eu não sugiro que vocês procurem ainda, porque você precisa ter uma matemática um pouquinho mais avançada para entender grafos. Mas fila, pilha e árvore dá para entender já. Tá? São as estruturas mais básicas. E aí, árvore tem de vários tipos. Tá? Fila e pilha é o único, mas árvore tem de vários tipos. Então, para quem quiser ir além, saber essas 4 estruturas aqui é necessário. Eu nunca vi uma entrevista que pediu grafo. Tá? Mesmo. Porque não daria tempo de fazer na entrevista. A menos que a entrevista fosse do tipo, você tem uma semana para me entregar. Aí pode ser que caia. Mas árvore é extremamente comum nesse tipo de entrevista. Tá? Eu não sei por que me passaram uma pilha. Eu estava esperando receber isso aqui, na verdade. Tá? Que é o mais comum. É o mais comum eles pedirem árvore. Especificamente árvore binária. Tá? Mas que é uma pilha. Tudo bem. Então para a quem interessar possa, fica essa sugestão de exercício que eu vi essa semana. Se vocês conseguirem resolver isso daqui, por pilha, mas não é resolver em 3 meses, tá? Se vocês conseguirem resolver ao longo da semana, vocês estão perdendo tempo no meu curso, tá? Vocês já conseguem ir além. É super sério isso. Esse aqui é um exercício que não é para quem está começando. Tá? Justamente porque você tem que identificar. Eu fiz a parte fácil, a difícil para vocês, né? Eu identifiquei qual é a estrutura de dados, né? Mas que era a parte difícil do processo. Quando você descobre qual era a estrutura de dados que você tem que usar, resolver o exercício em menos de 5 minutos. Tá? Com o teste. Então, o problema é descobrir a estrutura. Mas eu estou passando para vocês a estrutura. É uma pilha. Agora você tem que descobrir como fazer uma pilha. Tá? Pessoal, eu estou passando isso aqui para vocês por quê? Eu já passei absolutamente tudo que vocês precisam saber de Python para que esse exercício seja resolvido. Exceto por descobrir a estrutura de dados. Tá? Então, tudo que vocês aprenderam até agora, resolve esse exercício. Então, vocês precisam do básico de strings, do básico de lista e do básico de laço de repetição. E só. Então, 3 coisas básicas resolvem esse exercício que é extremamente complexo. Olha que interessante. Então, quem ficar interessado, se você for tentando resolver e quiser me perguntar ao longo da semana, igual alguns de vocês fazem, né, fique à vontade. Não foquem nele, tá? Tem exercício mais importante. Pessoal, exercícios. Algum exercício que vocês querem que eu faça? Antes de começar a aula de hoje? Eu cheguei atrasado, não sei se vocês falaram já no exercício, você deixou para nós fazer? Esse eu farei de qualquer maneira. Eu digo o extra, além dele. Pessoal, isso é importante, tá? Para quem não está querendo ir tão longe assim, e quando eu digo isso, eu não estou brincando, tá? Eu, por exemplo, não quero trabalhar com o Google, por exemplo. Eu acho que eu estaria jogando tempo da minha vida fora. Eu não estou exagerando quando eu digo isso. Mas isso que eu estou mostrando para vocês é justamente olhando para a parcela da turma que tem esse objetivo. Nem todo mundo tem esse objetivo, tá? Se você olhou para esse exercício, mas eu não quero fazer isso na minha vida. Pô, então você é a maioria dos desenvolvedores.
Tá? Então, tenham isso em mente. Isso que eu mostrei aqui para vocês não é a regra, tá? É a exceção. Beleza? Isso aqui não é o dia a dia de um desenvolvedor. Mas para alguns processos seletivos, isso é verdade. Esse é o tipo de coisa que você encontra. É o que eu faço no meu dia a dia? De forma alguma. Tanto que a primeira coisa que quando eu entrei no exercício eu falei, não é árvore. E agora? Quando eu olhei para o exercício eu falei, árvore não resolve essa porcaria. E aí o cara ainda me deu a dica, né? Olha, se você usar a estrutura de dados certa, isso aqui é super simples de resolver. Como eu estava treinado para trabalhar com árvore, as outras não saíam tão fácil assim. Então, o que eu fiz? Comecei a resolver sem usar estrutura nenhuma. Falei, opa, isso aqui soluciona o problema. Eu entreguei para o cara e falei, olha, isso aqui é uma primeira solução que eu sei que é ruim, mas resolve o problema que você me passou. Aí ele me passou a segunda linha. Falei, e essa daqui? E aí sim, com as duas, eu tinha informação suficiente para entender que era uma pilha. Tá? Mas não é o dia a dia, tá? Cara, profissionalmente falando, árvore, eu acho que eu tive que fazer uma ou duas vezes na vida. Uma pilha, eu devo ter que fazer, sei lá, uma vez por ano. E porque eu olho, opa, uma pilha é melhor aqui, mas tinha outro jeito de fazer. Tá? Então, não é a regra. Beleza? Então, Então, mas eu só queria lidar com BI. Tudo bem. Tá? Você não precisa saber isso aqui, você não precisa lidar com pilha. Não é tão verdade assim. Se você for trabalhar com orquestrador, você precisa. Mas no dia a dia não é verdade, tá? Então não se desespere. Nenhum exercício? Posso ir direto para o de arquivo? Pode. Ok. Pessoal, aquele exercício de arquivos que eu passei para vocês, ele tinha qual que era? Você apaga a luz para mim, cara, faz favor? Fica mais fácil para vocês verem. Ou vocês preferem a luz acesa? Apagado? Apagado? Tá bom. Pessoal, com relação à luz, eu tenho apenas uma regra. É assim, ó, se pelo menos uma pessoa quiser acesa, a gente acende. Tá? Então, é simples assim. Se ninguém quiser acesa, aí é quando nós apagamos. Pessoal, aquele exercício de arquivos que eu passei para vocês, por que eu passei ele especificamente? Porque ia ficar tomando tempo de vocês? Também. Tá? Mas a quantidade de coisas que você precisa lidar ali para executar ele é coincidente com a quantidade de coisas que vocês aprenderam no curso até aqui. Tá? Então aqui, ó. Não preciso fazer isso. Então vamos reler o enunciado dele, tá? Vamos reler o enunciado dele. Aí a gente vai executar. Fazer esse exercício aqui, com eu explicando, vai nos tomar o primeiro momento da aula inteiro, tá? Por que eu estou citando isso? Porque sábado que vem é a nossa última aula. E no sábado que vem eu ainda assim tenho que mostrar matéria nova, certo? O que eu sugiro? Para o sábado que vem, tentem trazer a maior quantidade de dúvidas possível. Porque é a nossa última aula, certo? Então, se você não fizer isso no sábado que vem, você não faz mais. Né?